Antes que você, fã de FNAF, venha aqui assistir esse vídeo reclamando das minhas duras críticas a essa obra de arte, eu quero apenas dizer a você que se você não consegue ouvir uma crítica de algo que você gosta, de um jogo que você joga, de um filme que você assiste, simplesmente não assista. E sim, eu tô dando a cara a tapa aqui, eu já tô falando sem spoiler, que eu achei o filme de Five Nights at Freddy's uma bela porcaria. Se for pra me xingar nos comentários, por favor, não faça isso, eu já faço isso automaticamente em mim todos os dias. O fenômeno que tá sendo Five Nights at Freddy's é algo realmente incrível. Eu tô gostando muito dessa nova era do cinema atual, em que filmes de super-heróis e essas coisas mais clichês estão saindo um pouco do comum e tá se tornando uma espécie de evento assistir coisas que fogem um pouco desse mundo da Marvel. Tivemos aí a estreia de Barbie, tivemos a estreia de Oppenheimer, que fizeram a indústria cinematográfica dar aquela balançada que ela tava precisando. E agora, com o sucesso de FNAF também, eu tenho que agradecer que as pessoas estão voltando a se interessar a produtos que não sejam tão empacotados como os novos recentes filmes da Marvel. Porém, eu ficaria ainda mais agradecido se o conteúdo de Five Nights at Freddy's prestasse. Eu acho que esse público novo tá gostando tanto de Five Nights at Freddy's por causa da quantidade de fanservice que tem nesse filme, porque pro público geral, só fanservice já meio que já é o suficiente. O que não é ruim de nenhuma forma, mas acaba tapando a visão das pessoas quando alguém vai falar mal dessa obra. Ué, Marcelo, mas na sua crítica de Super Mario, você defendeu o filme. Você disse que um filme pode se usar de referências pra tocar o público e pode se usar disso pra transmitir uma emoção pra quem tá assistindo. No filme do Mario eu consegui defender porque pelo menos o resto da composição do filme é muito bem executada. A direção do filme é competente, a animação é extremamente linda, algumas sequências de ação são muito bem coreografadas e não tem aquela quantidade excessiva de cortes, fazendo uma fluidez que deixaram meus olhos encantados. E esse tipo de coisa. O problema aqui é que em Five Nights at Freddy's a gente não tem isso. A direção do filme é capenga, a história do filme é meio mal escrita, não tem muita graça. E a atuação do filme, assim, não chega a ser excepcional. Mas, Marcelo, esse filme é só para fãs da franquia. Se você não é fã de FNAF, você não vai conseguir assistir o filme. Primeiramente que eu não sou grande fã da franquia do Five Nights at Freddy's. Porém, o que o filme apresentou, eu conheço bem. Lá atrás, eu meio que gostava, assim, de Five Nights at Freddy's e eu conhecia essa base, assim, da história. Então, esse argumento cai por terra porque eu sabia, eu legitimamente gostava bastante daquela primeira parte da história de Five Nights at Freddy's, então não tem como vir falar isso pra mim, tá bom? Tá, Marcelo, então por que a história não é lá essas coisas? A história em si, o background todo da história já exige, assim, uma suspensão da descrença tamanha, mas a execução podia fazer com que essa despirocada toda das ideias que o filme traz pudesse soar mais natural. Talvez se o filme se debochasse um pouquinho, talvez assim não teria muito problema. O problema é que ele se leva muito a sério. O clima do filme em si é pesado. Fora uma ceninha que acontece lá no meio, mas o resto... o clima que a direção tenta passar é de algo pesado e algo que quer se levar a sério, trazendo aquele protagonista que tem aquele negócio do sono dele, dos sonhos, do irmão. O problema é que o filme tenta emplacar tanto nisso que ele acaba esquecendo que o protagonista lá é interessante. Ele fica andando lá com aquela cara de entediado, como se ele tivesse acabado de acordar num domingo às 5 horas da manhã. E o drama dele todo é arrastado e não é interessante, não é bacana, não é legal. Eu só queria que o filme mostrasse mais, ele progredisse. Mas quando ele progrediu, eu só consegui ver ainda mais que os personagens daquele filme eram completamente inúteis. Inúteis não, tá bom, inúteis não, porém muito mal desenvolvidos. Como eu já disse, o protagonista principal não tem muitas outras características, ele só é sofrido da sofrência da sofrência. A irmã dele basicamente existe apenas pro roteiro conseguir passar do ponto A pro ponto B. A senhorita Explicações, lá mais conhecida como policial, que provavelmente cansou de buscar maconheiro na rua e foi ajudar o protagonista, não sei porquê. E o vilão, que no ato final provavelmente tinha cansado de assistir o Roda Roda, ficou entediado e resolveu inventar toda aquela maracutaia dele lá. Esse conjunto de personagens fazem com que o filme não tenha muita graça, porque a gente mal se importa com qualquer um deles. E olha que eu não tô nem querendo comentar das incoerências no roteiro, que pra mim passaram. Esse filme apenas revelou que, de fato, pro Scott Calton criar o roteiro
original, assim, criar o background, criar a história base, ele consegue fazer isso bem. Mas com o roteiro desse filme, a gente descobriu que ele realmente agora é incapaz de escrever roteiro pra cinema. Afinal, a experiência dele é inexistente. Five Nights at Freddy's não conseguiu descer pra mim, eu não consegui achar o filme bom em nenhum aspecto. Talvez, assim, só os animatronics, que são relativamente bem feitos, mas desde o trailer dava pra saber que isso aqui era um filme de baixo orçamento, que tinha um público mais novo em mente, e que, pelo menos, se tivesse tentado, talvez teria dado um pequeno retorno viável na crítica. Bom, e é isso que eu acho de Five Nights at Freddy's. Se você ficou bravo, eu não me importo!